Anota na agenda aí, tá? A Conmebol divulgou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Vai ser no dia 17 de março, cai numa segunda-feira, tá bom? 17 de março a gente vai saber aí quais são os grupos da fase de grupo da Libertadores. Lembrando que dos times brasileiros já tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza confirmados na fase de grupos. Corinthians e Bahia estão naquela fase de mata-mata, que é pré-Libertadores, que a gente chama, né, para vocês entenderem, mas eu não gosto de falar pré-Libertadores porque essa fase mata-mata já é Libertadores. Então é a fase mata-mata que antecede a fase de grupos. Então fica aí a informação para vocês, anota na agenda aí, porque é um dia importante, é um dia que costuma ser badalado, inclusive, e também costuma ser lá no Paraguai, na sede da Conmebol. Falar sobre o gramado do Maracanã, que foi alvo de muita crítica após o Fla-Flu. Teve gente, o Léo Pereira disse que até a coluna dele ficou doendo, Thiago Silva disse que ele teve que sair com dores no pé por conta do gramado, Felipe Luiz reclamou, muita gente reclamando. E a empresa Greenleaf, em contato com a reportagem do GE, lembrando que essa empresa é responsável pelo gramado, reforçou que o campo é híbrido, 10% dele é sintético, costurado a cada 2 centímetros de grama natural em toda a extensão. Ainda segundo eles, o gramado sobe entre 1 centímetro a 1,5 centímetros a cada ano por meio da aplicação de areia para o nivelamento. A partir disso é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter a eficiência, manter a estabilidade e resistência do solo. É por esse motivo que há a sensação do gramado mais duro. Além disso, a empresa afirma que o gramado híbrido já é mais duro do que o natural. Para o jogador não ter essa sensação, é feito o processo chamado de descompactação no campo com uma frequência maior. Em gramados híbridos, o procedimento é feito uma vez por mês, mas neste começo do ano, a Greenleaf afirma que foi feito entre 2 a 3 vezes no mês. Mas, novamente, não tem dado certo, porque, novamente, o gramado do Maracanã é alvo de muita crítica, mesmo um mês parado aí para tratar o gramado. Então, podemos dizer que o gramado do Maracanã também está em, como que a gente pode falar, pré-temporada, ainda está se adaptando à temporada. Inacreditável isso, mas vamos em frente, vamos falar sobre o futuro treinador do Sub-20 do Flamengo, o técnico português Nuno Campos. A gente trouxe essa informação para vocês. Entre Flamengo e Nuno Campos, tudo acertado. Ele vai chegar no fim de fevereiro para se apresentar ao Flamengo e ele vai chegar pelo menos com um auxiliar, que se chama Miguel dos Santos. E muita gente me questionando, confesso para vocês que eu não lembro se eu já expliquei isso, mas para a audiência rotativa eu vou explicar novamente. Por que que ele só vem no fim de fevereiro? Isso foi uma estratégia do Flamengo, foi de propósito, porque o Flamengo achava que se ele começasse a trajetória dele aqui no Sub-20 do Flamengo, já pegando uma Libertadores Sub-20, poderia pôr em risco, digamos assim, o começo da trajetória dele aqui no Flamengo. Então, em outras palavras, para não queimá-lo, porque é assim que a gente fala na gíria do futebol, para não queimá-lo, a diretoria do Flamengo optou por manter o Cléber dos Santos na briga pelo Libertadores Sub-20, e aí o Nuno Campos assume após a Libertadores Sub-20. Muita gente da imprensa de Portugal me procurou dizendo que esse profissional é muito bem avaliado, mas que não tem, isso é apuração, não tem nada a ver com uma futura saída do Felipe Luiz para poder substituir o Felipe, não tem nada a ver mesmo. O Flamengo quer esse profissional para o Sub-20 mesmo, entende que ele pode fazer um trabalho, uma metodologia interessante junto com o Felipe Luiz, nesse trabalho conjunto, elenco profissional e Sub-20. Galera, teve também um comunicado oficial do Flamengo. O Flamengo informou que para a partida dessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, contra o Botafogo, não haverá venda de ingressos nas bilheterias do Maracanã nos dias de jogo. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma online, permanecendo disponíveis até o intervalo da partida ou em pontos de venda físicos, com acesso por reconhecimento facial. Os pontos de venda estão lá no site oficial do Flamengo, tá? Mas fica aí essa informação para vocês. E por falar em informação, o José Boto, ele deu uma interessante entrevista à CNN. Ele falou sobre vários assuntos, peguei aqui 2 declarações dele que me chamaram a atenção. A primeira foi o seguinte, abre aspas, não sou a pessoa indicada para falar da situação financeira, não é minha área, mas o problema
é de fluxo de caixa. Para não chegarmos numa situação de salários em atraso, estamos nesse momento em uma contenção que também se deve por termos analisado o elenco. Gente, com outras palavras, o Flamengo não vai contratar mais nessa janela de transferência. Muita gente me pergunta isso nas redes sociais. Engraçado, né, cara? O torcedor, muitos, parece que torce muito mais por contratação do que título. É muito engraçado isso. O cara fica numa ansiedade por contratação, mesmo vendo o elenco do Flamengo como é. O elenco do Flamengo não precisa fazer nada urgente. É um ajuste aqui e outro lá. O Flamengo fez esses ajustes. Tentou a contratação do Vitão da mesma maneira que tentou para o Danilo, e o Danilo conseguiu para o setor defensivo, mas o Flamengo hoje, para o primeiro semestre, tem jogadores de alto nível no setor defensivo que podem se destacar. O João Vitor, zagueiro muito bom, muito bem avaliado. O Cleiton, que embora tenha contrato até dezembro e não quer renovar, pelo menos os representantes falaram isso ao Flamengo, também tem muita bola. E eu não sou a favor de afastar o Cleiton, igual muita gente falou. Ah, então afasta. Não! Utiliza o jogador até dezembro, depois ele vai embora. Aí vida que segue. Ele tem contrato, O Flamengo paga o salário dele em dia, tem que utilizá-lo. Então, essa parte da entrevista aqui do Boto à CNN, para mim, ele deixa isso muito claro, e isso é informação. O Flamengo não vai contratar mais nessa janela de transferência, a não ser que apareça uma oportunidade de negócio. O que é oportunidade de negócio? Jogador, entre aspas, livre, que não vai precisar pagar por transferência, como foi com o Danilo. Ah, beleza, negociou salário, negociou luva, beleza, mas não pagou um alto valor para poder trazer esse jogador. E é isso, com outras palavras é isso. Outra parte que eu achei aqui, meus resultados vão ser em dezembro, não em janeiro. Prefiro ser o campeão real do que o campeão da pré-temporada. Ai, ai, ai. Palmas para José Boto, um tapa na cara sem luva daqueles que criticam o Flamengo pelo Flamengo estar poupando, girando elenco no Carioca. Gente, o Carioca não vale de nada. Essa é a grande verdade. Não vale de nada. E, inclusive, grande parte do público já está percebendo isso. O Fluminense está mal. Vocês estão vendo aí a torcida do Fluminense pedindo a saída do Mano Menezes? Tudo bem, ele está pressionado para melhorar o desempenho. É melhorar o desempenho, não é nem resultado. O Botafogo está mal. A torcida está preocupada? Não. Se o Vasco não se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, vocês acham que a torcida vai fazer protesto na porta do CT? Duvido. Vocês acham que o Vasco vai demitir o Carille? Duvido. Se o Flamengo não for campeão carioca, vai demitir o Felipe Luiz por conta disso? Não, não tem que demitir. O foco tem que ser início do Campeonato Brasileiro e ter um bom desempenho no Super Mundial para ganhar uma visibilidade. Nem digo ganhar o Super Mundial porque a gente sabe que é praticamente impossível. Mas está certo o Flamengo, tá? E falar nisso, o Flamengo teve uma importante vitória nos bastidores. O Flamengo divulgou a seguinte nota: baseado em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou, na manhã dessa segunda-feira, uma solicitação à FERJ e aos detentores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliasse o horário das 4h30 da tarde, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem impactado direto na performance e saúde dos atletas. E aí eles divulgaram também um vídeo com entrevistas, José Boto falando, profissionais falando do Flamengo. Beleza. O tempo passou, vi muita gente sendo contra, tá? Inclusive torcedores do Vasco da Gama. Não sei se o Vasco era muito a favor dessa alteração também, mas aí veio a confirmação que a FERJ e a empresa detentora do direito de transmissão, que no caso é a TV Globo, acataram o pedido depois de muito debate e passaram para 9h45 da noite, tá? Muita gente falando, era 4h30, passaram para 9h45. Gente, na boa, para mim não é o melhor dos horários, até porque eu trabalho pós-jogo. Para mim é horrível, vou ser sincero. Mas pelo produto, pela qualidade do produto, eu não tenho certeza que o futebol vai ser melhor jogado às 9h45 da noite. Poderiam ter colocado 7 da noite, poderiam ter colocado 8 ou até mesmo 9. Poderiam, concordo. Mas entre 4h30 e 9h45, eu prefiro 1000 vezes 9h45 como torcedor, para apreciar o espetáculo e o clássico. Como jornalista, para mim,
foi péssimo. Eu vou parar de trabalhar, sei lá, 2 horas da manhã. Mas, enfim, faz parte, mas como torcedor, pelo produto, eu acho que o 9,45 foi melhor e eu considero uma grande vitória do Flamengo nos bastidores após essa mudança de horário entre Flamengo e Vasco da Gama, jogo que seria 4h30 da tarde, vai ser agora 9h45. Para finalizarmos o nosso vídeo, inclusive, é até engraçado porque essa novela, Lohan, também está perto de ser finalizada e com um capítulo feliz para todo mundo. Para o Flamengo, que quer vender o Lohan, para o Lohan, que quer ir para o CSK e, obviamente, para o CSK, que quer contratar o Lohan e vai contratar por 8 milhões de euros. Na manhã dessa terça-feira, os representantes do CSK, que chegaram hoje, segunda, ao Rio de Janeiro, vão se reunir com o Flamengo e sacramentar toda a situação, todo esse imbróglio aí, envolvendo a forma de pagamento, e não é a forma se é à vista, parcelado, porque isso aí já está definido, serão parcelas até o fim de 2025. Mas é a forma, literalmente, de qual banco vai sair, questão de tributo, enfim, os departamentos jurídicos estão resolvendo isso. Os representantes do CSK vieram, entre aspas, buscar o Lohan. Eles primeiro fecharam a contratação do Alejandro, junto ao Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, e agora chegaram ao Rio de Janeiro para comprar o Lohan junto ao Flamengo.